número 4. Nós iremos ler o versículo 15 e o 16. Texto base para a nossa mensagem, dando continuidade à cultura do pertencimento. 2 versículos, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Pode sentar, queremos agradecer a Deus. Glória a Jesus. Nós começamos domingo falamos aqui domingo, né, os irmãos estiveram aqui nas congregações, sobre a cultura do pertencimento. Essa semana nós temos algumas outras mensagens, até sábado, onde estaremos finalizando com um evento aqui. E, dando continuidade, irmãos, eu quero falar um assunto que é importante para nós dentro da cultura do pertencimento, justamente falando sobre a prática do pertencer. E nós vamos falar sobre generosidade, princípios e sustento da casa de Deus. Mas eu quero antes falar para os irmãos que o que é pertencer, irmãos? Veja bem que nós, que somos filhos, nós pertencemos àquele lar a qual nós habitamos, moramos. Então nós chegamos na nossa casa, nós temos liberdade em casa, lógico. Nós temos a provisão na nossa casa, principalmente quando os filhos são novos. Você presta atenção quando a gente era novo, né, que não tinha aquelas obrigações. A gente não se preocupava se tinha ou não tinha o café da manhã. O que nós queríamos era tomar café. E estava lá o café, estava lá o almoço, estava lá as merendas, né, que a gente tira de 10 horas de tarde, e à noite a janta. Alguém tinha que se preocupar. E quem se preocupava, lógico, eram os pais, né? E ainda é assim, os pais se preocupam para manter. Os filhos não estão se preocupando, não. Quando estava estudando sobre esse assunto, irmãos, o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração que eu quero que você receba nesta noite. Quando você não pertence ao lugar, quando você não pertence, você se preocupa. Quando você não pertence, você tem essa preocupação. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? Mas quando você pertence àquele lugar, você não se preocupa. Você sabe que quando acordar de manhã vai ter o café da manhã, vai ter o almoço. Por quê? Porque nós somos filhos, irmãos. Quem está entendendo? Eu acho que eu vou apertar mais. Quando a pessoa não pertence àquela família, ela vai lá naquela casa, ela chega lá toda desajeitada, não pertence, né? Até alguma coisa que oferece para ela, ela come envergonhada, porque não pertence. Isso é normal. E às vezes nós chegamos na casa do Senhor, na casa de Deus, não falo chegar, não é vir no culto não chegamos, né? A gente veio e começa a participar.
E alguns de nós, irmãos, ainda não se sente pertencente àquele lugar. E o problema está aí. A dificuldade do Senhor agir na nossa vida é o pertencer àquele lugar. Porque quando nós entendemos que aquele lugar que nós estamos inseridos é para a gente pertencer, a gente começa agora a receber o cuidado de filho. Lá em Mateus 7, Jesus fala: ora, se os pais terrenos que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Mas entenda, a gente às vezes acha que tem alguma dificuldade, né? Talvez a gente fale assim: será que é a minha fé que é pouca? Será que é que eu não sou crente de verdade? Será que eu não tenho ainda aquele fervor que o irmão X, o irmão A tem? Ah, como eu gostaria de ter aquele fervor que aquele irmão tem. O problema não é esse, irmãos. Porque Deus sabe, cada um de nós, Deus sabe a intimidade de cada um de nós. Ele sabe o teu jeito, Ele sabe o teu comportamento, Ele sabe a tua fé. Deus conhece. O problema é que a gente, muitas vezes, estamos dentro de um corpo, mas estamos fora dele. Nós pertencemos a um lugar, mas a gente ainda vive como se não pertencesse àquele lugar. E essas mensagens que a gente... Tem várias mensagens, né? Vamos só até sábado, que nós vamos ouvir, irmãos, é para a gente entender que a gente precisa pertencer a esse lugar, como família, não como convidado, não como uma pessoa que veio só para visitar. A pessoa que veio visitar, ela não pode vir de novo, ela pode vir quantas vezes ela quiser, mas ela não pertence. No dia que ela não quiser vir mais, ela não vem. O que ela quiser fazer, ela faz. Quem é filho, ele pode até viajar, mas sabe que o lugar dele está lá. Ele sabe que o canto dele... E tem uma coisa, irmãos, o lugar mais seguro é a nossa casa. É o lugar mais íntimo, é a nossa casa. É onde você de fato é de verdade, é dentro da sua casa. Então Deus nos chama nesse dia, irmãos, para a gente entender que a gente precisa pertencer. Não é mais um culto, não. Não é vir mais uma terça, ou uma sexta, ou um domingo. É pertencer. É saber que você faz parte daquele lugar. E se você não vem, faz falta. Se você não está aqui, faz falta. Amém? E faz mesmo, irmãos. E olha como faz falta. E faz. Mas o que eu quero trazer nesta noite, fora isso, lógico que eu queria começar falando sobre isso, é sobre generosidade. Aprender a pertencer a um lugar, irmãos, é colocar em prática aquilo que Deus nos chamou para a gente viver e ser. Não por obrigação, não por medo, não por imposição, porque nós não impomos nada, nem o próprio Deus nos impõe nada, mas é por amor. Você viu o texto? Volta lá de novo no versículo lá, o versículo número 15, Efésios 4, volta lá de novo lá, o 15, olha o que ele diz aí, ó. Antes, seguindo a verdade em amor. Eu tenho que seguir a verdade com amor, irmãos. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Diga Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Eu ouvi essa mensagem aqui há muitos anos, pastor Silas Malafaia, quando ele disse assim, olha, está na Bíblia, lógico, eu só vim repetir, né? Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. É ou não é? Porque está debaixo dos pés da igreja. Porque se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, todas as coisas estão debaixo dos pés, irmãos. Quer dizer, o que isso é um símbolo de autoridade que Deus está nos confiando. Amém? Glória a Jesus.
Agora repita assim comigo, bem forte, diga assim comigo: quem pertence, cuida. Quem pertence, cultiva. De quem pertence, investe. Então isso aqui é uma parte aqui das ministrações da cultura do pertencimento. Quando nós sentimos verdadeiramente parte de uma família, quando nós sentimos verdadeiramente parte de uma família, o sustento dela não é um peso, irmão. Não é um peso. Pergunte para qualquer pai responsável, qualquer pai, pais, responsável, se é peso para ele cuidar da família. É não. Agora pergunte se ele não está cansado. Pergunte se ele não está exausto de trabalhar. Tá? Todo dia, de segunda a sábado, de segunda a segunda, para trazer o pão para casa, é ou não é? Ele está cansado, ele está exausto, mas não é peso para ele, é alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela família é dele, aquela família pertence a ele. Quando nós pertencemos à família, a manutenção dela, irmãos, não é peso, é honra, é alegria, é gozo. É isso que o Senhor, Ele quer de nós. Mais do que uma obrigação legal, e aqui eu quero começar falando sobre ofertas e dízimos, irmãos, que é o que mantém legalmente, biblicamente, o que mantém a igreja, que mantém essa família, essas portas abertas, são dízimos e ofertas. Legalmente, biblicamente, nós sabemos disso. Eu quero aqui compartilhar o que nós já sabemos. Mais do que obrigação legal, a devolução de dízimos, a entrega de ofertas, o ato de semeaduras e o reconhecimento dos sacerdotes são expressões de adoração, confiança e responsabilidade com o corpo de Cristo. Quando eu reconhecemos que pertencemos, ou melhor, quando nós pertencemos, reconhecemos que é nossa obrigação. Você vê uma pessoa que não pertence, ela não tem responsabilidade, ela não pertence. Mas quando você vê uma pessoa que pertence àquele lugar, a primeira coisa é que ela vai criar um senso de responsabilidade. Então ela não vai dizimar, ela não vai ofertar, ela não vai primiciar, ela não vai fazer uma semeadura em alguma coisa na igreja, porque alguém está obrigando. Ela sabe que é o papel dela, ela sabe que ela tem que investir, ela sabe que tem que abrir a mão, ela sabe que chegou o momento dela. Porque eu faço parte dessa família. Amém? Diga, eu faço parte dessa grande família. Mas eu quero não falar sobre isso em si, eu quero falar sobre dízimo e ofertas e semeaduras. É isso que eu quero vir falar nessa noite, para que você entenda. Mais ainda, entenda que é investimento, irmãos. Olha como Deus é bom, irmão. É investimento. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade da gente cumprir o princípio que Ele está pedindo, para que a bênção dele seja muito mais abastança, grande na nossa vida. Quem recebe? Isso aqui é de Deus, irmão. Isso aqui é a obra de Deus. Dízimo, princípio do reconhecimento e da aliança. Dízimo é princípio de reconhecimento e de aliança. O dízimo, que nós chamamos de dízimo, mas é a 10ª parte, não marché, né? A 10ª parte. Não nasceu com a lei de Moisés. Ele nasceu antes, como um ato de gratidão e de reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus.
Repita comigo: tudo que eu tenho vem de Deus. Então, quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou reconhecendo que o que eu tenho sido abençoado só tem uma fonte, só tem um provedor, e o nome dele é Senhor dos Exércitos, é o nosso Deus. Só isso. Eu sei que o tempo está custando, está passando rápido, tem instância ainda, mas eu quero contar uma coisa para vocês aqui. Uma vez, acabou a escola bíblica, eu fui para casa. Era um domingo, né? Aí estava ouvindo o rádio. E tinha um pastor pregando na rádio. A rádio era a Rádio Vida. E ele começou a falar mal de dízimo. Falando mal, pregando contra dízimo, viu? E aí ele usa o capítulo 7 de Hebreus. Distorcidamente, irmão, distorcidamente. Dizendo que na igreja dele, né, ninguém dava dízimo, aquela coisa toda. Vê bem, quando ele termina dessa mensagem, que quem está ouvindo ali, eu acho que a Rádio Vida tem vários pastores pregando, né? E o pastor que foi antes, acho que ele ficou assim meio receoso, né? Porque ele foi lá, pregou a palavra, falou da igreja, pregou sobre dízimo, né? Os irmãos abençoar. E o outro vem depois e distorce, né? Eu achei assim um pouco meio, mas tudo bem. Quando ele termina de pregar, ele vai fazer um apelo para os irmãos ajudar para pagar o programa, porque ia fechar as portas. Até aí estava tudo bem comigo, mas quando ele começou a pedir dinheiro, os irmãos ajudar, irmão, me ajude financeiramente, porque se não ajudar o programa vai fechar e nós não temos condição. Aí eu falei isso mesmo, e é para fechar mesmo, seu infeliz. Irmão, sabe por quê? Eu não pensei em ligar ainda para ele e dizer assim: rapaz, olha, para as ovelhas dele ouvir, rapaz, saiam daí dessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus, irmãos, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele já deixou o princípio dele, irmãos. Quem semeia, colhe, sim ou não? Irmãos, quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe, irmãos. O Senhor já deixou o princípio dele. Aí ele ficou pedindo, dizendo: olha, se vocês não me ajudarem, o programa vai fechar, aquela coisa toda. Quer dizer o quê? Em vez dele ensinar as pessoas, irmãos, a abrir a mão, a abençoar, para serem abençoadas, ele estava fechando a porta. E muita gente só quer ouvir uma coisa dessa, irmão. Aqui não, viu, irmãos? Aqui na Shalom não, viu? Desde o começo, desde o primeiro dízimo que a gente colocou em 2004, desde aquele tempo, Deus tem sustentado a vida dos irmãos dessa igreja. A gente queria ter aprendido as coisas mais antes, mas tudo tem um tempo de Deus, né? É ou não é? Tem sido bênção para você? Tem sido, irmãos. Só que não é apenas você devolver, não. É você entender que você faz parte desta obra. Nós fazemos parte desta obra. Amém? Aleluia. Porque nós somos uma família. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando fala de dízimo, a gente fala assim: mas Moisés instituiu na lei. Não, foi muito antes, irmãos. Antes foi lá com Abraão. Se lembra lá da história? Vamos ler. Capítulo 14 de Gênesis, bota lá. Versículo de número 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Olha o que foi que Deus fez com Abraão. Abraão foi para a matança dos reis, e ele tinha 4 e o outro lá tinha 5. E ele ganhou aquela guerra. Sabe por quê, irmãos? Porque ele confiou no Senhor. Quando ele volta com os despojos, né, da guerra, né, que o rei de Sodoma disse assim: olha, me dá as pessoas aí e fica com o resto para você. Aí Abraão: não, eu não quero nada.
Os outros foram comigo, que se alguma coisa fica. Eu não quero que vocês digam que vocês me enriqueceram, não. Sabe por quê, irmãos? Porque a bênção de Abraão vinha do Senhor. Quando o sacerdote, né, que é o Melquisedeque, que é o rei de Salém, rei de paz, o rei de justiça, quando ele vem falar com Abraão, irmãos, Abraão recebe dele pão e vinho, e Abraão devolve para ele os dízimos. Então, começa a partir dali, a gente entender que os dízimos começaram a serem dados. E teve a prática de pai para filho. Depois veio para Isaac, depois veio para Jacó. E assim foi, irmãos. Quer dizer, o que? Sempre devolver ao Senhor a 10ª parte. A 10ª parte. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Mas tem a promessa aqui da provisão. E aí vamos lá para Malaquias. Vamos ficar num puro mesmo aqui. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa da onde? Casa do tesouro, irmãos. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar. Olha aí, irmãos. Uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher. Imagine aí. Vai ser assim, não tem sido assim na vida da igreja. Aleluia. Receba nesta noite essa palavra no teu coração, meu irmão. Olhe para a sua vida e diga assim: eu pertenço. Diga comigo: eu pertenço. Diga: eu pertenço. Irmão, se nós pertencemos, nós temos essa bênção sobre a nossa vida. Entenda isso. Algumas pessoas têm que entender que o problema é pertencer. Porque quem pertence, irmãos, não tem problema com isso. Não tem dificuldade. É natural. A pessoa faz com alegria, porque é filho, porque pertence àquele lugar. O dízimo estabelece uma prioridade. Deus, diga comigo assim: Deus, primeiro, Ele sustenta a estrutura da casa do tesouro, que é a igreja local, para que ela continue funcionando como lugar de acolhimento e pregação da palavra. Quem diz que pertence, mas retém o dízimo, vive como um visitante, que não se responsabiliza pela manutenção do seu próprio lar. A gente podia pegar aquele texto lá de Ageu, capítulo 1, né? Quando o Senhor chamou a atenção do povo lá, assim: olha, vocês estão subindo o monte, pegando madeira, mas estão olhando só para a vida de vocês, esqueceram da minha casa. Visitante, irmãos. Eu quero que você escute isso aqui, irmãos. Às vezes a gente fala muito sobre dízimo e oferta aqui, e como diz o pastor Luiz Carlos, não é nem para a gente falar mais sobre isso aqui, irmão. Sabe, não. Mas a gente fala, sabe por quê? Porque você precisa entender. Já era para passar já. A pessoa chegou na igreja, a pessoa já entra nesse ritmo, já entra nessa alegria, ela já tem esse fervor, já começa a praticar. Você percebe a pessoa que chega na igreja, irmãos, que ela vem lá do mundo mesmo, ela vem e se converte. Quando você percebe que ela pertence, que ela está envolvida. E uma das coisas, das características dessa pessoa envolvida, irmãos, é que ela já abriu a mão, ela já é dizimista, já é ofertante. Ei, ninguém foi lá: ei, tu tem que ser ofertante, tem que ser dizimista. Ninguém precisou falar para ela. Ela já abriu o coração para a palavra, ela já recebeu a palavra. Eu já pertenço a esse lugar, eu vou enraizar aqui, eu vou frutificar aqui. E você vê a diferença que ela começa, irmãos, a ser abençoada. Nós precisamos entrar com o coração aberto. Como diz lá o versículo 15: receba a palavra com amor. Recebam a palavra com amor, minha igreja. As ofertas e semeaduras, irmãos,
Aqui vai do coração voluntário. O pastor falou sobre Davi, muito bonito esse texto. Eu acho lindo esse texto, irmão. Sabe por quê? Porque Davi, ele poderia ter usado a posição dele, né? Ora, o Araúna, irmãos, recebendo o rei na casa dele. O rei não ia para casa de ninguém, não, mas recebendo o rei na casa dele. O Araúna ficou feliz. O Araúna não deu, não foi com medo, não. Ele não ofereceu, não foi com medo, nem. Não, porque ele ficou alegre de estar ali na casa dele, o rei. Ele está aqui, meu rei. Não, está aqui os bois, está aqui a terra. Faça o que você quiser. Isso não é bom ouvir isso? Para algumas pessoas é, irmãos, mas para quem pertence não é não. Para quem pertence, fala como Davi falou: eu vou fazer um sacrifício que me custe. Eu quero dar também a minha parte. Eu quero fazer, diga comigo assim: eu quero fazer a minha parte. É isso que Deus quer da gente, irmãos. Nós temos que entender que Deus nos chamou para fazer. Não fique vendo as pessoas fazerem, não, faça. Não fique perguntando. Tem gente que pergunta, eu não sei se lá na igreja de vocês é assim, mas tem que perguntar a mesma coisa. Como é que é o mesmo negócio do dízimo, hein? Como é que é o negócio da primícia? Irmão, pergunta por quê, irmãos? Porque não quer fazer. Porque quem pertence e não pergunta, faz. Não fica perguntando, como é que é mesmo esse negócio aí? Achei tão bonito. Faz, irmãos, porque pertence. Agora você tem que entender, querido, que nós não estamos aqui obrigando ninguém, não. A pessoa que pertence, ela já está aqui, ela já está enraizada, ela desfruta do ambiente. Ela já tem, meu irmão, ela sabe que é dali, ela sabe que é amada, ela sabe que faz falta na igreja, ela sabe que ela sempre coopera, ela sabe disso, ela não precisa ser incentivada a essas coisas, ela já sabe, irmãos. Por quê? Porque já pertence, porque já é filho. Então a oferta de semeadura é uma expressão de coração voluntário. Se o dízimo fala de fidelidade e obediência, as ofertas e semeaduras falam de generosidade, amor e fé no crescimento do reino. Aí vamos pegar aquele texto lá que a gente lê para as ofertas, né? 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha o conceito da semeadura, quando Paulo bem fala também lá em Gálatas. Bota lá Gálatas 6, 7. Ele diz aí, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso aqui, irmãos, é o conceito da semeadura. O que você semear, você vai colher. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A oferta, irmãos, é uma semente voluntária. Diga comigo, a oferta é uma semente. Por que uma semente voluntária? Porque, irmãos, Deus não está pedindo para você oferta. Deus está pedindo oferta para você? Não. Ele está dizendo assim, traga os dízimos. Mas a oferta, lógico que ele fala assim, não venha me adorar sem oferta. Lógico que ele fala isso, né? Está lá no texto do Deuteronômio. Ele fala, quando vier me adorar, traga uma oferta. Quando vier à minha casa, traga uma oferta. Mas ele está pedindo a oferta? Não. Por quê? Porque é algo voluntário. Tem que partir de nós. E a oferta é proporcional. Já aprendeu isso já. Jeová Jireh, nos PPV. A gente aprendeu. É proporcional, irmão. Vamos lá. Quem tem muito, dá. Dá muito, irmão. Quem tem muito, dá. Quem tem pouco, quem não tem nada, tem que orar para Deus abençoar. E Deus abençoa, abençoa. Faça um propósito com o Senhor, assim, Deus, eu quero todo. Só se você gosta de comer semente, irmãos, diga misericórdia.
Mas tem gente que gosta de comer a semente, aí vem para o culto e traz a semente. Ei, Deus dá pão e dá a semente. Faça um propósito com Deus, Senhor, nunca mais vou comer a semente, Senhor. A semente já entendi que é para mim semear. Então Deus vai te dar a condição para você ter todo o culto. Pode ser o culto da segunda-feira de oração, você vai ter oferta. Sabe por quê, irmãos? Porque você pertence. Nós pertencemos a este lugar. Veja bem, escute isso aqui. Quando ofertamos em projetos missionários, na compra de equipamentos, na assistência social, na expansão da igreja, estamos plantando no solo do reino. O texto de Paulo deixa claro o ambiente do pertencimento. A contribuição nunca deve ser por manipulação ou medo, mas por alegria de fazer parte da expansão. Um dia desse aqui o pastor fez aqui uma semeadura para a gente fazer a obra lá da Carnaubinha. Questão aqui de minutos aqui, irmãos. Levantou uma oferta para lá. Isso é bom, não é, irmãos? Não precisou ficar aqui, ô irmão, o que pode? Ô irmãos, quando levantou aqui o propósito, era só, eu estava ali, eu só vejo a gente levantando a mão, bota aí para mim aí, bota 5 sacas de cimento, bota isso aqui, bota aquilo outro. Foi ou não foi assim? Sabe o que é isso, irmãos? É porque você pertence. Isso é semeadura. Você pertence, você não fica ali, né? Não. Ei, quando se lançaram a semeadura, irmãos, não se preocupe, porque o recurso não vem de você e nunca veio de você. A gente se preocupa, mas é porque eu não tenho recurso. Uma vez eu estava tratando uma pessoa que o evento seria no outro mês. Eu disse, quem pode dar um refrigerante da pessoa assim? Eu não tenho não. No outro mês, irmãos. Diga misericórdia. Não vai ter nunca mesmo não, irmãos. Não vai não, vai chegar no mês e vai comprar um carro, vai comprar até carro, mas não tem refrigerante. Porque não botou ainda o quê? No coração. Pastor, é verdade, mas às vezes não tenho nada. Mas levanta a sua mão assim, bota meu nome aí, porque quem vai me abençoar é o Senhor. Porque é assim que funciona, é ou não é? Que a gente tem escutado de testemunhos, irmãos, que Deus tem abençoado a igreja. Irmãos, contando testemunho assim. Aleluia. Então isso é a semeadura, e as ofertas são voluntárias. Primícias e honra ao sacerdote. O princípio das primícias consiste em entregar os primeiros frutos da terra a Deus. É para Deus, irmãos, presta atenção. Reconhecendo que Ele é o dono de toda a colheita. Na estrutura bíblica, essas primícias eram destinadas ao sustento e à honra dos sacerdotes que dedicavam suas vidas exclusivamente ao altar. Vamos primeiro aqui para o princípio. Provérbios 3, 9 e 10. Princípio da honra. Provérbios 3, 9, 3 e o 9 e o 10. Lê comigo aí. Honra. Lê comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Transbordarão de mosto os teus lagares. Isso aqui é o princípio de Deus. É honra para Ele. Mas Deus destinou as primícias para quem? Para o sacerdote. Vamos para lá? Bota lá em Números 18, versículo 12 e o 13. Olha o que Deus falou aí, ó. Números 18, versículo de número 12 e o versículo 13. Lê comigo. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. A ti quem, irmãos? Diga, o sacerdote. Irmãos, Deus deu ao sacerdote. Quer dizer o quê? Tudo que Deus tem te abençoado, irmãos, quando você tira a primícia e abençoa o sacerdote, está cumprindo um princípio. Está cumprindo um princípio, irmãos. Aqui eram os molhos mesmo, eram os primeiros. Pá, colhiu, era para Deus, era. Só que Deus fala assim: olha, é para mim, lógico, eles estão honrando ao Senhor, dando para Deus o primeiro. Entenda, irmãos, que sempre vai ser para Deus o primeiro. Só que Deus não vai comer essas coisas, irmão. Porque disse:
disse para o sacerdote assim: tudo isso aqui vai ser teu. Deus destinou. Bota agora no 14 aí. Vamos ler. Ou melhor, o 13, né? Estamos no 13 já, né? Lê o 13. 1, 2, 3. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, todos os que estiverem limpos são as pessoas, viu? Que estiverem purificadas, comerão, porque são santas ao Senhor, irmãos. Amém? Quando você dá a primícia ao sacerdote, irmãos, é tão espiritual que só ele e a família podiam comer. E se a pessoa tivesse impura, não comia não, porque era do Senhor. Olha como esse princípio é importante. Então, quando a gente tira a primícia e abençoa a vida do sacerdote, nós estamos cumprindo um princípio importante. Deus designa as primícias para os sacerdotes. No Novo Testamento, esse princípio se traduz no cuidado digno e na honra financeira àqueles que presidem, pregam e pastoreiam a igreja em tempo integral. Lá em 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14 também, vamos ler. Lê comigo aí. Não sabeis vós, 1 Coríntios 9, 13, vamos lá. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado. O que é sagrado. Presta atenção, irmãos. É sagrado. Você vê que Deus falou para o sacerdote, ele tinha que comer, a família dele, porque eles eram liberados para comer. Nem todo mundo ia comer a primícia. Então não pega a sua primícia e dê para qualquer pessoa, não dizendo que é primícia não, viu? Não faça isso não. É só para o sacerdote. Presta atenção. É aquele que Deus colocou para cuidar de você lá na sua congregação. Amém? Olha o que diz aí, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Versículo 14. Assim ordenou o quê? Ordenou também o Senhor, que está falando é o apóstolo Paulo, viu, irmãos? Novo Testamento. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, se você cuida, vai ter uma mensagem sobre isso. Não sei se vai dar tempo de pregar sobre isso, mas tem uma mensagem sobre isso, irmão. Se você cuida, depois até pedir para os pastores mandar para os irmãos da igreja mensagem, para eles estudarem mesmo, né, em casa. Tem umas 14 mensagens. Escute, quando você cuida da sua liderança, você está honrando a Deus. Quando a liderança cuida de você, ele está honrando a Deus. Irmão, quem já chegou aqui no hospital ali, quando chegou lá, a mulher lá na recepção assim, não tem médico não. Quem já chegou? A gente chega lá doente, aí diz logo, não tem médico não. É ruim, não é? Você escuta lá na recepção do hospital, não tem médico. Misericórdia, irmão, fazer o quê? Aí tem gente que chega lá, faz um barraco, né? Papo, aquela coisa toda. Não tem médico, fazer o quê? Às vezes, irmãos, eu penso que algumas pessoas acham que os pastores não têm vida. Tem, irmãos. Mas sabe qual é a vida principal do pastor? É cuidar da vida de vocês. Irmãos, pastor, ele pode até tirar férias, mas ele está preocupado com a igreja. É um negócio que impregna na gente, irmãos, que não sai mais. Aí eu vou sair daqui, de perto dos irmãos. Não precisa sair de perto não, irmão. Você pode ir lá para o Japão. Você fica lá preocupado, como é que está lá a igreja, Jesus? Pode perguntar a qualquer um deles aí, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Isso não é ruim não, isso é bom. É porque a preocupação do pastor é com você, é com a igreja. É pastor que vai aconselhar. É pastor que se acorda de madrugada para orar por você. É quando você está cheio de problema, você liga para o pastor. Hoje mesmo eu estava
com o celular, passei o dia sem celular hoje, uma irmã desesperada mandou um bocado de áudio para mim, irmã. A bichinha. Aí depois eu não respondi, e ela falou assim: pastor, eu sei que eu estou lhe incomodando. Aí ela apagou os áudios todo dia, eu nem vi os áudios que ela apagou. Aí quando eu vi o Senhor misericórdia, irmão, nem ajudei a irmã. Aí mandei um áudio para ela, explicando que eu estava sem um celular, aquela coisa toda. Aí ela entendeu, aí ela falou de novo o que era o problema. Aí eu aconselhei. Eu acho que ela ficou constrangida porque eu não estava respondendo, irmãos. Mas não é assim não, o pastor, irmãos, ele responde na hora, ele se preocupa. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso cuidado é com a igreja. Agora para mim aqui, mas o cuidado da igreja é com o pastor também. E sabe como é que você cuida dele? Pertencendo. Ei, irmãos, quem pertence cria raiz. Quem pertence, irmãos, não fica em cima do muro. Tem hora que a gente não sabe se a pessoa está com a gente ou não está. Tem quem você vê logo a pessoa, ela é diferente. Ela chega junto, ela participa. Não estou falando aqui, irmãos, de você ser expressivo, não, que tem gente que é bem calminha, bem quietinha, irmãos. Cada pessoa tem um jeito. E nós temos que se acostumar com o jeito de cada um dos irmãos da igreja. Mas ela está lá. Se você olhar assim, fulano de tal, eu estou aqui. Amém, glória a Deus por isso. Porque ela pertence àquele lugar. Vocês entenderam? Fechando aqui para nós ir para a nossa ceia. Lá em 1 Timóteo 5, versículos 17 e 18. Paulo fala assim, devem ser considerados merecedores de dobrada honra os que presidem, os presbíteros que presidem bem, pois a estrutura. Bota aí no versículo 18. Porque diz a escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Quer dizer o quê? Aquele que, irmão, o camarada, ele se esmerou, ele foi lá para a oração, foi para estudar, foi buscar o conhecimento, foi orar, para trazer uma mensagem. Às vezes uma mensagem de meia hora, 1 hora. Sabe, essa pessoa se dedicou. Mas mais ainda o pastor da igreja, que ele tem a preocupação dele já com a família dele, a biológica. E aí tem a preocupação com a igreja. Não é peso não, porque se o pastor dizendo que é peso, irmãos, ele não foi chamado não. A luta tem, o problema tem, ele sente a dor, sente, mas não é peso não, é honra. Pelo menos eu digo por mim, irmãos, é honra, amém? Agora veja bem, se ele está lá, cuidando, trabalhando, no estudo, na palavra, na oração, irmãos, essa pessoa, ela é digna. Ela é digna. É ou não é? O pai, ele dá comida para casa, ele dá comida para a família, mas ele quer respeito. Um homem só quer respeito. Reconhecimento é isso, é respeitar a posição dele. E aí, para fechar nossa mensagem, cuidar financeiramente dos pastores e ministros é uma responsabilidade da cultura do pertencimento. Uma liderança que vive sobrecarregada financeiramente ou desamparada pela igreja não consegue pastorear com alegria e foco total na saúde espiritual do rebanho. Ele não consegue. Aqui a gente não pode reclamar não. Acho que se alguém não quer reclamar, irmão, mas lá é uma peia, viu? Porque a gente tem sido abençoado, amém? Deus, os teus problemas que você arranja, irmãos, é você. Deus tem abençoado, sim ou não? Tem, irmãos. A gente se mete nos problemas que quer, mas Deus tem abençoado. Mas a igreja, irmãos,
tem que entender isso aqui. Os pastores têm que ser bem cuidados. E para fechar, a mentalidade da igreja primitiva. Eles viviam em comunidade. Diga assim: viver em comunidade. Irmãos, nós entendemos que a gente precisa viver numa comunidade, aonde nós pertencemos, que é a igreja local. Amém? Valorize a sua igreja local. Nós pertencemos a um ministério. Valorize no nome de Jesus, porque Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.